chegamos em Naum, e é um texto e é um livro pesado, mas eu queria fazer um link com você em um outro profeta que nós falamos que tem tudo a ver com Naum, que é Jonas. Porque Naum vai ter o mesmo cenário que Jonas teve, Nínive. A profecia dele, o ministério profético dele tem a ver com o mesmo povo, o mesmo cenário que Jonas. Porém, o resultado é totalmente diferente. É o oposto. E a primeira coisa que me chama a atenção em Naum é o nome dele. O nome Naum significa consolo ou consolador. E não é interessante isso? Porque você vai descobrir no final de que o profeta vai trazer uma palavra de juízo, um juízo que vai se concretizar, um juízo que vai se tornar real. Mas ele é uma figura do Espírito Santo. Assim como Neemias, o nome Neemias significa consolador. E Naum também consolador. E aqui vem, para mim, ministrou meu coração uma coisa. Muitas vezes nós não conseguimos imaginar o Espírito Santo de Deus como aquele que executa juízo, como aquele que pune, como aquele que corrige. E é uma visão equivocada, porque uma das primeiras ações do Espírito Santo que nós encontramos na Bíblia, uma das primeiras ações do Espírito Santo na igreja do Novo Testamento é a morte de um casal. Quando Ananias e Safira pecam, o que é que o apóstolo Pedro disse? Porque tu mentistes ao Espírito. Tu não mentistes ao homem, mas a Deus. E a morte entra em operação. Então nós temos às vezes uma ideia, porque o Espírito tem essa figura maternal, o consolador, nós nos esquecemos deste lado da santidade do Espírito, do zelo que o Espírito tem pela obra do Senhor, e que muitas vezes nós brincamos, nós vemos muito hoje em dia, muita gente brincando com as coisas do Espírito, e nós já falamos muito a respeito disso. E o Espírito Santo de Deus é a única pessoa na Trindade que a Bíblia diz que nós temos que ter cuidado para não entristecê-lo. O Espírito é sensível. Mas minha palavra não é sobre o Espírito, mas sobre Naum. Vamos lá. Enquanto Jonas foi enviado para pregar o arrependimento a Nínive, e foi ouvido na sua pregação, Naum foi enviado cerca de 100 a 150 anos depois para anunciar a destruição definitiva da mesma cidade. E isso aqui prova aquilo que eu disse quando eu falei de Jonas. Quem estava aqui quando eu preguei sobre o profeta Jonas? Muitos não estavam, né? Vá procurar na internet que vai ter lá a pregação. O que eu disse o tempo inteiro? O interesse de Deus no livro não era, em primeiro lugar, no povo, mas na restauração do profeta. Deus estava interessado ali em curar o profeta. Deus estava interessado ali em trazer uma libertação ao coração de Jonas, que estava amargurado pelo que os assírios haviam feito com o seu povo. Deus não está interessado naquilo que eu faço para ele, irmãos. Deus está interessado em quem eu sou na presença dele. O maior interesse de Deus não é no meu trabalho para ele. O maior interesse de Deus é na minha pessoa. Deus está construindo algo na minha vida e na sua vida. Você diz amém a isso? Muitas vezes nós estamos achando que Deus vai mudar alguma opinião a nosso respeito porque nós fazemos muita coisa para Ele. Deus não está procurando empregado para uma empresa. Deus não está contratando funcionário para uma empresa. Deus está buscando verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Amém, meus queridos? E aqui você vai ter Naum indo para Nínive, pregando o juízo, pregando a justiça de Deus, 100 a 150 anos depois do profeta. E o que é que vai acontecer? É a mesma cidade. O versículo-chave, vocês aprenderam tudo isso, eu digo que ultimamente eu estou me sentindo de volta na sala de aula, dando aula no seminário. O versículo-chave é o capítulo 1, versículo 7, que nós vamos ler todos juntos, bem bonito. Está aí transcrito para você, vamos lá? Todo mundo que fez o primeiro e o segundo grau, bora lá? O Senhor é bom, uma fortaleza e conhece, outra vez que teve boca que não se abriu. E eu vou chamar aqui e vou cobrar 100 libras de quem não leu. Bora lá? O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele confiam. Você confia no Senhor? Diga glória a Deus. Esse conhecer de Deus tem a ver com cuidado. É igual a palavra jirê. Quando eu digo para você, Jeová Jirê, qual é a primeira coisa que você diz? Deus é o meu provedor. Só que a palavra jirê não é provedor. A palavra jirê não é provisão. A palavra de Deus, a palavra jirê, no seu original, significa ver, enxergar,
tomar conhecimento. Mas quando ela é aplicada junto a outra palavra, ela tem um sentido de Deus conhece a minha necessidade, mas não fica apenas numa informação. Ao conhecer a minha necessidade, Ele provê a resposta para esta necessidade. Você ouviu isso? Deus viu a dor de Abraão no monte e proveu o cordeiro. E Abraão disse, Deus proverá para si o cordeiro. Por que Deus libertou o povo? Deus viu o sofrimento do povo e Deus proveu o libertador. Deus viu o seu estado, Deus viu a sua necessidade e Deus enviou a provisão sobre a sua vida em nome de Jesus Cristo. Diga amém a isso, irmão, acorda. Isso é tremendo. O Senhor é uma fortaleza no dia da angústia. Levanta sua mão para o céu e diga, Deus, Tu és uma fortaleza no meu dia de angústia. O dia de angústia chega na vida de todo mundo, é o dia mau. Onde eu vou me esconder? Eu me escondo na presença do Senhor. Eu fujo para a presença do Senhor. Eu sou guardado na presença do Senhor. Eu estou seguro na presença do Deus Todo-Poderoso. Toda vez que eu leio este salmo, esse versículo e também o salmo que fala dessa segurança em Deus, eu não tenho como não lembrar de Lutero. Eu já falei isso aqui muitas vezes para vocês. Quando Lutero, fugindo do exército romano, nos dias da reforma, se abriga no castelo do seu amigo. E quando ele está ali bem escondido dentro do castelo, se sentindo seguro, o Espírito Santo vem sobre ele e o Senhor pergunta para ele, são essas muralhas que te dão segurança? Tu te sentes seguro porque tu estás guardado por estas muralhas? E Lutero, envergonhado, compõe um hino que até hoje nós cantamos. Castelo forte é o nosso Deus. Meu irmão, nossa segurança não está em absolutamente nada desta terra. Nossa segurança está no nome do Senhor. Quem nos dá segurança não é o dinheiro. Quem nos dá segurança não é um passaporte britânico. Quem nos dá segurança não é nem sequer. Olhe que isso é um privilégio de poucos. Quem nos dá segurança não é nem o fato de ser nordestino. Quem nos dá segurança é o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia! A minha segurança está no nome do Senhor. Aleluia! No capítulo 1, ele vai revelar, primeiro, o caráter de Deus. Deus é o juiz e Deus é uma fortaleza. Não é interessante isso aqui? Deus é juiz e Deus é uma fortaleza. E aqui, irmãos, nós vamos ver essa dicotomia em grandes manifestações de Deus. No dia do juízo, Deus é juiz para aqueles que não se arrependem, mas Deus é uma fortaleza para aqueles que colocam a sua confiança no Senhor. Quem aqui espera a volta de Jesus Cristo? Diga glória a Deus. A Bíblia diz que esse dia será terrível. A Bíblia diz que será terrível. Quando Jesus está trazendo o sermão profético de Mateus 24, Jesus fala de destruição, Jesus fala de catástrofe, Jesus fala de morte, Jesus fala de perseguição. E olha e diz, quando virdes estas coisas, alegrai-vos. Como assim? Eu vou olhar e vou ver destruição, vou ver perseguição, vou ver morte e vou me alegrar? Sim. O dia do Senhor é um dia de alegria para aqueles que esperam a sua volta. O dia do Senhor é dia de celebração e de vitória para aqueles que esperam a volta do Senhor. Mas é dia de choro e de ranger de dentes para aqueles que não se arrependeram e não creram no Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Veja que as duas coisas estão juntas. O profeta vai trazer uma mensagem de juízo, mas Deus, no meio do juízo, Ele também é uma fortaleza para aqueles que neles confiam. Meus amados, o juízo de Deus está posto sobre a terra. E esse juízo começa pela casa do Senhor. A igreja de Deus em toda a terra está sendo peneirada pelo Senhor. Deus está passando em revista a sua igreja. Meu Deus, mas para o remanescente que espera nele, esse é um tempo de regozijo, porque Deus é uma fortaleza para aqueles que esperam nele. Você espera em Deus? Vou perguntar mais uma vez, mais uma chance. Você confia no Senhor? Não tema o dia mau. A Bíblia diz que o justo não teme más notícias. Deus é juiz, sim, mas Ele é fortaleza. Capítulo 1, versículo 3, vocês vão ler comigo, bem bonito, bora lá. O Senhor, mais grande e jamais... Olha, irmãos, leia outra vez, eu vou deixar só vocês lerem para vocês prestarem atenção no que você está lendo. Bora lá? O Senhor...
Vocês percebem essa dicotomia? Deus é tardio em irar-se. Glória a Deus por isso. Aleluia! Mas ele não inocenta o culpado. Vocês percebem? A ira do Senhor dura só um momento, mas ele não inocenta o culpado. Quem vai ser Deus para mim? Depende da minha postura diante dele. Se eu sou aquele que me arrependo, alcanço misericórdia. Me encontro com um pai amoroso. Se eu endureço o meu coração, eu me encontro com o juiz do universo e disse Davi, dura coisa é cair nas mãos de um Deus irado. Aquele que muitas vezes advertido endurece a serviço, será quebrantado de repente sem que haja cura. Deus é amor, mas Deus também é fogo consumidor. Deus é o pastor, mas Deus é o juiz. O amor de Deus e a justiça de Deus estão equilibrados na balança do universo. Quem vai dizer o que Deus será para mim? Sou eu. É por isso que eu digo, quando o povo diz assim, é mentira quando dizem que todo caminho leva a Deus. Que conversa? É verdade, verdade verdadeira. Todo caminho leva a Deus. Não há ninguém no mundo que escape de um dia comparecer diante de Deus. Agora, se você quer, agora diante de quem que você quer comparecer? Você quer comparecer diante do juiz do universo, que habita em chamas eternas, cuja presença é insuportável, que ninguém suporta chegar diante dele? Ou você quer comparecer diante do Pai amoroso, que lhe salvou, que conhece você pelo nome e que diz que você é bem-vindo na presença dele? Se você quer comparecer diante do juiz do universo, ande por qualquer caminho, porque não tem jeito não, você vai esbarrar nele. Agora, se você quer chegar diante do Pai, eu tenho uma notícia para dizer, só Jesus é o caminho que leva você à presença do Pai. Você só se encontra com o Pai através de Jesus Cristo. Agora você não vai escapar de se encontrar diante do juiz do universo. Eu não quero, Deus me livre. A Bíblia diz que na sua presença sai tochas de fogo. E ele disse a Moisés, ninguém jamais chegou na minha presença, viu a minha face e viveu. Eu quero negócio com um negócio desse. Eu quero chegar diante dele, Jesus me assim, vende a mim. Quem? Quem estiver cansado e sobrecarregado. Sou eu, esse cara sou eu. Ele disse, o que é que você vai encontrar? Juízo? Não. Descanso para a sua alma, refrigério para você, e você será chamado Filho do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Aí é outra história. Mas que você vai chegar, todo o caminho vai levar a Deus? Vai. Ah, não, eu não creio em Deus. Mas não escapa de chegar diante dele, não. Vai chegar. E vai suportar a ira dele. Eu não quero saber de ira, não. Eu quero de misericórdia, de amor e de bondade. Quem está comigo nesta fila? Diga glória a Deus. Olha o que é que ele vai apresentar. A majestade de Deus. Diga majestade de Deus. O profeta apresenta o Senhor como um Deus zeloso e poderoso que controla a natureza, terremotos, mares e tempestades. Deus é o Senhor de todas as coisas. O apóstolo Paulo vai dizer em Romanos capítulo 1 que os atributos invisíveis de Deus se revelam através da criação. Falar mais devagar que a Manu está traduzindo, está quase dizendo, fale devagar, pastor. Tudo que está à sua volta, Deus é o Senhor de todas as coisas. Você diz amém? Outra coisa que o capítulo 1 de Naum vai trazer é o equilíbrio. Diga equilíbrio. Ele mostra o contraste entre a ira de Deus, eu já falei isso para vocês, a ira de Deus contra os seus inimigos e a bondade de Deus para com aqueles que buscam refúgio nele. O mesmo Deus que está irado contra os seus inimigos é um refúgio para aqueles que confiam nele. Aleluia! Isso é tremendo. Então quem vai ser Deus para mim? Deus será para você aquilo que você enxergar nele. Quem é Deus para você? Quem que você enxerga em Deus? Você vai ter de Deus o que você conseguir enxergar nele. Eu nunca terei de Deus além daquilo que eu enxergo Deus. Hã? Ah, eu não creio que Deus cura. Ele não vai lhe curar. Ah, eu não creio que Deus me faz prosperar. Você vai continuar mendigando. A Bíblia diz que aquele que de Deus se aproxima é preciso que creia. E diz ainda, Tiago, que aquele que não crê, não pensa tal homem que receberá de Deus coisa nenhuma, porque ele é como a onda do mar que não tem descanso. A Bíblia diz, estes sinais seguirão os que crerem. Se creres, verás a glória de Deus. A fé vem primeiro. Quem é Deus para mim? Tem gente que só consegue acreditar em Deus que vai livrar ele do fogo do inferno depois que ele morrer e partir para a eternidade. O que é que ele vai ter? Vai viver uma vida miserável aqui na terra, apanhando mais do que macaco para conhecer dinheiro, sofrendo igual um desgraçado e aguardando morrer para ver se alivia desse sofrimento. Coitado de você.
Eu creio que o reino de Deus começa na minha vida, no dia em que eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. E o reino de Deus significa cuidado de Deus, proteção de Deus, vida em abundância. E Ele cuida de mim desde agora. E eu comecei a experimentar o amor e o cuidado dEle. E eu vivo por fé e não por vista. E eu vejo o milagre de Deus todos os dias na minha vida. Eu sou alguém que vive milagre de Deus na minha história. Eu creio. Não esqueça uma vez um amigo teólogo, muito teólogo, no Brasil, ele disse: Orlando, você é maravilhoso, sou teu fã, inteligentíssimo, só tem um problema. Esse negócio de você acreditar em batismo no Espírito Santo, poder, profecia, língua. Eu não creio nisso. Eu disse: você não crê, por isso que você não fala. A Bíblia diz que esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome falarão novas línguas. Eu creio, eu falo. Você não crê, não fala. O justo viverá pela? O justo viverá pela? Pronto, então qual é o teu nível de fé? É o tipo de vida que você vai ter. Olha, até a pastora Jacira está derrubando tudo na unção. Que vida eu tenho? A vida que o meu nível de fé alcança. Qual é o meu padrão de vida cristã? O nível que a minha fé alcança. Hã? Eu creio que Deus pode fazer? E Deus vai fazer. Amém, amados? E é aqui que vem essa dicotomia. Deus pode ser juiz para você. Tem gente que só consegue servir a Deus debaixo de um chicote. O Deus que pesa a mão, o Deus que pune, o Deus que aperta, o Deus que joga. Eu nunca vou esquecer, eu era novo convertido, fui fazer evangelismo, entrei numa casa de uma irmã, de uma pessoa, fui evangelizá-la e ela era crente. E a bichinha estava entrevada em cima de uma cama. E quando eu fui falar de Jesus para ela, ela disse: pastor, meu irmão, não era pastor não. Meu irmão, eu sou crente em Jesus Cristo, aleluia. Aquela bem crente, cara de crente, cheiro de crente, roupa de crente, cabelo de crente, jeito de crente, tudo de crente. Aí eu disse: e o que a irmã está fazendo em cima dessa cama? Ah, não, é porque Deus me chamou para ser missionária. E eu disse não ao chamado. Aí Deus usou um vaso. Eu disse: isso é um vaso, viu? Deus usou um vaso para dizer que Deus ia me jogar em cima de uma cama porque eu fui rebelde. Eu disse: e foi? Foi. E há não sei quantos anos que eu estou aqui entrevado em cima dessa cama porque eu não obedeci o chamado para ser missionária. Eu disse: minha irmã, esse seu Deus, eu expulso ele em nome de Jesus Cristo. Que Deus horroroso é esse? Mas pastor, e aí o senhor? Não, ela ficou brava comigo e disse que eu não quis minha oração para ela levantar da cama. Ela ficou lá. Eu espero que... O que é que eu posso fazer? Na cabeça dela, se você não obedecer a Deus, Deus fica bravo com você, entreva você, joga uma doença em você, lasca você em cima de uma cama, porque para você não obedecer. Você está confundindo Deus com Dona Benedita, minha mãe. Que a gente não obedecia, o chicote cantava. Não, meu irmão. Não é isso não. Não é Deus. Agora, o estilo de vida que eu vou ter vai depender de como eu olho para o Senhor. Ele pode ser isso para mim. Você crê nisso? É essa a sua fé? É esse o Deus que você crê? Você vai se abrir para viver esse tipo de coisa. A Bíblia diz: não seja como a mula que precisa de rédea. Porque se você precisar, Deus vai colocar. Se você se vê como uma mula servindo a Deus, o que é que a gente faz com a jumenta? Amarra uma corda e sai levando. Tem gente que precisa, não tem nenhum problema. Eu não quero ser tratado desse jeito. Eu sou filho do Deus Todo-Poderoso. E eu quero outro tipo de relacionamento. Outra coisa que ele vai trazer no capítulo 1 é a sentença. Deus anuncia que o jugo da Síria sobre Judá será quebrado e que o nome de Nínive não terá descendência. Olha que juízo pesado. Parece que nós estamos falando da mesma cidade que Jonas pregou e até os animais entraram em jejum. Olhe para a pessoa que está do seu lado. Todo mundo detesta isso, inclusive eu. Mas olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: não importa como você começou. O que importa é como você vai terminar. Agora diga para você mesmo, diga: não importa quem eu fui ontem. Não, diga de novo, teve gente que não disse não. Diga: não importa quem eu fui até agora. O que importa é quem eu serei amanhã. Meu irmão, todos os dias nós temos uma chance de mudar a nossa história. Nós vamos chegar lá, aqui. Por que eu estou dizendo isso? Porque esta mesma Nínive, que vai sofrer o juízo de Deus e que Deus diz: não vai ter descendência para você, vocês vão ser, o jugo de vocês será quebrado de sobre Judá e não vai ter descendência em Nínive, vocês vão ser destruídos. Foi a mesma Nínive que recebeu um profeta 100 anos atrás e que se arrependeu do rei aos animais. Percebe? Percebe que a minha postura de hoje não garante nada amanhã?
Percebe que alguém pode começar muito bem e terminar muito mal? E alguém pode começar muito mal e terminar muito bem? Nínive, para mim, é uma grande lição. Capítulo 2. É um livro pequeno, só são 3 capítulos. Capítulo 2, a queda de Nínive, o ataque. Capítulo 2, versículo 3, vamos ler junto comigo? Os versículos vocês leem comigo, bora lá? Eis que eu estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos. Queimarei na fumaça os teus carros, a espada devorará os teus leõezinhos, arrancarei da terra a tua presa, e não se ouvirá mais a voz dos teus embaixadores. Talvez você pergunte assim, pastor, por que essas figuras, tua presa, os teus dentes, leão? Porque Nínive era chamado de o grande leão, que vencia tudo, que conquistava tudo. Meu irmão, este capítulo é uma descrição vívida da invasão da cidade. Do jeito que está aqui no capítulo 2, aconteceu com a cidade de Nínive. Do mesmo jeitinho. É uma descrição que parece um roteiro de um filme que foi seguido à risca. Primeira coisa, o cerco. Naum descreve os escudos vermelhos. Olha, irmão, até a cor dos escudos dos soldados que invadiriam, ele descreveu. E assim foi. Naum descreve os escudos vermelhos dos soldados, os carros de guerra correndo pelas ruas como tochas e a preparação para a batalha. Foi desse jeito que Nínive foi destruída. Depois o colapso, ele menciona a abertura das comportas dos rios, um fato histórico que ajudou a queda da cidade e o palácio sendo destruído. Aconteceu desse jeito, como está escrito aí, um fato histórico. Nínive foi destruída desta maneira. E, por último, a metáfora do leão, como eu falei. Nínive, que se comparava a um leão feroz, que caçava as nações, agora é descrita como uma toca vazia e saqueada. Diga, a soberba precede a queda. Não se enche muito não, meu irmão, que o Senhor puxa você. Deus resiste ao soberbo. Amém, amados? Capítulo 3, vou ser bem didático hoje com vocês. Capítulo 3, o coração desse capítulo é a razão do juízo. Por que o Senhor está tão bravo com Nínive? Por que o Senhor está mandando esse juízo? Ela é conhecida como a cidade sanguinária. Irmãos, nada que nós fazemos está escondido aos olhos do Senhor. Nós mascaramos para os irmãos, nós mascaramos uns para os outros, mas nada está escondido aos olhos do Senhor. Deus está vendo tudo. Capítulo 3, versículo 19, vocês comigo? Não há cura para a tua ferida. A tua chaga é dolorosa. Todos os que ouvirem a tua fama baterão palmas sobre ti. Por quê? Sobre quem não passou continuamente a tua maldade? Ou seja, Nínive, o teu rastro de maldade passou por todas as nações. A tua ferida não tem como ser curada. O teu estrago é muito grande. É doloroso o que tu fizeste. Todas as nações vão bater palma quando virem o teu resultado. Porque tu não te arrependeste. Porque tu não ouvistes a voz profética. Porque a palavra foi exposta a ti e tu endureceste o teu coração. Porque tu não tens desculpa diante de mim. Eu já estou enviando o segundo profeta para ti, para dizer-te a mesma coisa, e tu não te arrependes. Chegou a hora do teu juízo. Irmãos, isso é para gerar temor no nosso coração. Isso é para gerar temor no coração. O capítulo final justifica por que Deus está trazendo tamanha destruição. Por que Deus está fazendo isso? Por que Deus está agindo dessa maneira? Primeiro, crimes de guerra. Nínive é chamada de cidade sanguinária, cheia de mentiras, de roubo e de feitiçaria. Deus está atento a tudo, irmãos. Deus está atento a maldades sobre a terra. Irmãos, deixa eu dizer um negócio para vocês. O juízo de Deus ainda não caiu sobre as nações da terra, porque a igreja de Jesus Cristo está aqui clamando por misericórdia. Mas quando esta igreja for tirada, ai da terra. Ai da terra. Quando a igreja for tirada, e este dia está se aproximando, quando a trombeta soar e a igreja sair, ai da terra, ai dos homens que habitam as nações, porque a ira do Deus Todo-Poderoso se manifestará de A a Z, e não terá ninguém por inocente sobre a terra. Por quê? Porque a palavra está sendo pregada. A palavra nunca foi tão pregada como tem sido pregada nos nossos dias. Nós estamos aqui, irmãos, mas tem pessoas no Brasil nos assistindo, no Canadá nos assistindo, no Japão nos assistindo,
em tudo quanto é lugar da terra. A palavra está sendo pregada em todo canto da terra. E cumprindo o que diz Mateus 24:14, este evangelho do reino será pregado em todas as nações como testemunho. Então virá o fim. O fim está chegando. A trombeta vai soar e a igreja vai ser tirada desta terra. Eu creio, irmãos, e quando a igreja for embora, ai de quem ficar nesta terra, porque quem governará será o anticristo e ele não conhece misericórdia. Precisamos abrir o nosso coração. Precisamos nos arrepender. Primeira coisa, crimes de guerra. Segunda coisa, a humilhação. Deus declara que Deus declara que irá expor a vergonha da cidade diante de todas as nações, por causa da sua crueldade desenfreada. Amados irmãos, é tempo de arrependimento. Você diz amém a isso? Faça uma oração comigo, diga: Pai, em nome de Jesus, me ajude a me arrepender. Você sabia que todos os nossos pecados que não forem confessados serão expostos? Já imaginou quando nós chegarmos diante do Senhor e passar aquele telãozão com toda a nossa vida oculta, escondida, que nós não nos arrependemos? Você sabia que nós iremos dar contas a Deus de todas as palavras frívolas, ou seja, palavras impensadas que saíram da nossa boca? Misericórdia. Ultimamente eu tenho gastado minha vida todinha só para me arrepender. Quem passar lá em casa vai dizer assim: você é que é um pecador desgraçado. É toda hora: Senhor, me perdoa, sonda-me, Senhor, Senhor, me lava. Senhor. Por quê? Eu não, para eu abrir meus pecados diante de Deus já é uma luta, imagina diante de todo mundo. Eu não, quero não. Olha o que é que ele está dizendo, ele vai expor tudo às nações. Lá está lá, sentado e a vida passando. E você, meu Deus, não sou eu não, viu gente, isso é IA. Olha, não vai ter desculpa de IA não. Já tem gente usando a IA para desculpa, não, isso é IA. Essa cara parece com a minha, tudo isso, mas é IA não, é AI. É ai, você vai dar, é muito ai. E o que é que eu faço, pastor? Eu já disse tanta besteira, tem tanto pecado. Arrependa-se hoje, porque quando nós nos arrependemos, a Bíblia diz que o nosso pecado é lançado no mar do esquecimento e Deus nunca mais se lembrará dele. Oh, aleluia! Aí você vai chegar diante de Deus e está lá o seu filme limpinho. Aí você, Aí Deus diz: mas o que eu gastei de tinta para pagar. Estou brincando, ele não vai dizer isso não. Aleluia! O fim irremediável. O livro termina, e aqui a diferença entre Jonas e Naum. Jonas termina com o arrependimento de Nínive. Naum termina com um convite ao arrependimento, assim como Jonas, mas com a constatação de que a ferida de Nínive é incurável e que o mundo inteiro bate palmas pela sua queda. Enquanto através de Jonas veio o arrependimento, através de Naum o arrependimento não veio. Sabe, irmãos, nós temos que tomar muito cuidado para não abusar da misericórdia de Deus. Sabe, eu lembro de uma situação, há muitos anos atrás, de uma pessoa que, convidando a outra para o pecado, a pessoa dizia: mas isso é pecado. Aí o outro dizia assim: mas depois a gente é só pedir perdão a Deus que está tudo bem. Não brinque não. Até porque isso não é perdão, isso não é arrependimento. Né? É igual aquele que faz uma oração: ai, Senhor. É igual cura, né? Eu lembro de uma vez, já contei isso aqui para vocês, que eu fui pregar sobre cura divina num lugar. Aí fez o apelo para o povo ir à frente, que eu queria orar pelas pessoas para receber cura. Veio todo mundo. A igreja todinha. Eu disse: oxente, é um hospital? Só tem doente? Eu disse: Senhor, até o pastor, todo mundo vem à frente para ser curado. Eu disse: oxente, minha gente, tá feia a coisa aqui, né? Quase que eu disse: então deixa eu descer também. Tá com uma dorzinha aqui do lado. Aí eu disse: não, gente, esse negócio está errado. Eu fui para a irmã, disse: minha irmã, a senhora está doente de quê? A senhora quer que eu ore pelo que está doente de quê? Ela disse: não, pastor, nada não, né? Eu disse: mas e por que veio receber a oração? Ela disse assim: vai que eu fique, né, pastor? Aí a oração já... Irmãos, tem gente que é assim... Já imaginou? Eu disse: vote. Aí eu saí perguntando: você está do quê? Irmãos, 99% do povo não tinha nada. Ai, Senhor, perdoa meus pecados. Que pecado? Vai que eu... ainda são espiritual, né? Mas Jó ofereceu sacrifício a Deus pelos seus filhos. Vai que eles pecaram. Sim, mas é Jó fazendo pelos filhos, e não os filhos fazendo por si mesmo. Jó não sabia. Podia ser que o filho pecou, mas você mesmo fazendo por você: ai, Senhor, me perdoa dos pecados. Ele disse: qual pecado? Aí você me disse: não, Senhor, se eu não pequei, guarda esse perdão.
Vai que amanhã eu... Aí já está garantido, né? Não, irmão, não é assim que funciona, não. E muitas vezes, talvez tenha sido isso que aconteceu com Nínive. Um avivamento tão grande, né? Deus fez tanto, né? Jonas esteve aqui, pregou essa mesma mensagem. Ficou tudo bem. Imagina. Não tem que levar muito a sério esse negócio, não. É igual a volta de Cristo. Você fala que Jesus está voltando, aí alguém me diz assim, desde que eu era pequeno que a minha avó dizia que Jesus ia voltar. Não voltou ainda. Cadê tua avó? Voltou, besta. Voltou para ela. Você vai se encontrar com Cristo. Ou pelo arrebatamento ou pela morte, mas você vai se encontrar com Cristo. Só tem essa geração para viver. Então, irmãos, não minimize aquilo que o Senhor fala. Amém, amados? A mensagem de Naum, embora escrita há milênios, para um contexto de guerra, traz 4, e era aqui que eu queria chegar. Ela traz 4 aplicações muito práticas para o dia de hoje. E eu quero que você retenha, se você retiver essas 4 lições, levá-las com você, eu já me dou por satisfeito. Primeira lição, leia comigo a parte em vermelha, todo mundo bem bonito? A justiça de Deus tem prazo de validade para o mal. Irmãos, um dia tudo findará. Lembrei agora de um velho hino. Um dia tudo irá findar. Um dia Jesus, ele voltará. Um dia sim e bastará. Um dia vou subir ao céu, deixar esse torrão ao léu. Não vou cantar mais não, senão vocês vão querer o CD e eu não tenho para vender. Tudo vai terminar. E quando esse dia chegar, haverá o fim para o mal. Irmãos, Satanás sabe que o tempo dele está terminando, mas também o nosso tempo também está terminando. A Bíblia diz trabalhar enquanto é dia. Chegará a noite em que nós não teremos mais como fazer a obra do Senhor. Bote um negócio na sua cabeça. O ímpio pode se regozijar hoje, mas a justiça de Deus, o juízo de Deus cairá sobre ele. Lembra de Asaf? Lembra do Salmo 72? Quando Asaf está caminhando para a casa do Senhor e ele disse que foi meditando na vida do ímpio e parecia que o ímpio prosperava mais do que ele, parecia que tudo na vida do ímpio dava certo. Quem de nós não já passou por isso? Mas rapaz, fulano não vale nada, o cara é trambiqueiro, o cara é pecador. Às vezes a gente toma conhecimento de umas coisas, mas assim, meu Deus, como é que tu podia usar o fulano desse jeito? Como é que isso acontecia? Ou como que fulano desse jeito prospera? Meu irmão, não se iluda com hoje. A ira de Deus vai se acumulando e quando chega no limite, ai daquele que não se arrependeu. Asaf vai caminhando em direção à casa do Senhor, dizendo, Senhor, o ímpio prospera, parece que ele não tem problema, a esposa está bem, a casa está farta, os filhos tudo estudando, está tudo maravilhoso, parece que para mim é mais difícil. Aí ele disse, até que eu entrei na casa do Senhor, e aí Deus me fez saber o fim de todas as coisas. O fim de tudo. Como é que isso tudo vai terminar? Há um prazo de validade para o juízo de Deus sobre o mal. A Bíblia diz, em contrapartida, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã e elas não têm fim sobre as nossas vidas. Aleluia! Você diz amém a isso? Primeira coisa, bota isso na sua cabeça, o juízo virá. Eu não quero estar no grupo dos ímpios que sofrerá o juízo de Deus. Segundo, a confiança em meio ao caos. Diga confiança. Não, enche essa boca de confiança. Confiança. Capítulo 1, versículo 7, leia comigo. Diz que Deus é uma fortaleza no dia da angústia. Aleluia. Deus é o meu socorro. Deus é a minha. Até postei um dia desse no meu Instagram de uma escritora brasileira, já partiu para a glória. Ela é lá do Ceará. A Ruth, o repórter perguntou para ela o seguinte, você tem fé? Ela disse, eu não tenho fé. Alguém viu esse? Eu não tenho fé. E ela disse, eu me sinto uma miserável. Ela até diz assim, quem tem um pouquinho de fé, cultive ela. Ela disse, quando meu pai morreu, quando minha filha morreu, eu entrei em desespero porque eu não tinha fé, eu não tinha quem pedir socorro. Ela disse, é uma vida miserável essa. Por quê? No dia da angústia não tem refúgio.
No dia da angústia não tem para onde correr. Irmãos, amados, preciosos, cheirosos, Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Nós podemos enfrentar guerras terríveis, mas nós temos um lugar onde nós nos escondemos. Senhor, a tua presença é o meu esconderijo. Senhor, a tua presença é o meu lugar seguro. Eu estou guardado. Olha o que diz o salmista: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, que mora à sombra do Onipotente, descansará e dirá ao Senhor: tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Aleluia! O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Diga glória a Deus a isso. Eu tenho um lugar de refúgio. O mundo está em pavorosa. Eu corro para a presença do Senhor. Quando, né, pastor, o que é que o Senhor faz quando o circo pega fogo, quando o chicote canta, quando a guerra se levanta? Eu fico calado, quietinho. Vou para a presença de Deus e digo: Senhor, eu só quero ficar aqui. Me esconda. Quem já brincou de esconde-esconde quando era criança? Pronto, você busca aquele lugar onde ninguém te acha. Senhor, deixa eu ficar aqui até que essa tempestade passe. Quando passar, aí o Senhor me chama para fora. Até lá, eu quero ficar guardado em meio às tuas asas. Esconde-me como uma galinha esconde o seu pintainho quando o predador se aproxima, pois eu sei, Senhor, tu não me entregarás na mão do adversário, tu não permitirás que ele entre neste lugar. Eu estou seguro na tua presença, Senhor. Tu és o meu Deus que me guarda. O Senhor dos exércitos está comigo. O Deus de Jacó é o meu refúgio. Eu estou guardado e protegido. Eu não temerei mal nenhum. Eu vou lá sair para brigar, o negócio a bala está zunindo. Meu filho, eu vou para a presença. Tem gente que gosta, né, dessa. Não, olho. Deus é o meu refúgio. Levanta suas duas mãos para o céu e diga: tu és o meu refúgio, Senhor. Meu irmão, o negócio apertou, corra para a presença do Senhor. Exercite o estar na presença de Deus. Nós viramos muito barulhentos, nossos cultos são barulhentos, nossa comunhão com Deus é barulhenta. A gente fala demais e ouve de menos. O pastor de vocês é barulhento. É lógico, eu sou nordestino, filho. Já viu o nordestino silencioso? Está doente, acabrunhado pelos cantos. A gente nasce num trio elétrico, a gente já nasce assim. A gente é desse jeito. Mas muitas vezes a gente quer que a gente tem que exercitar, se aquietar na presença de Deus. É um exercício, essa oração contemplativa, eu estou ali quieto diante dele, calado, desfrutando. Me esconde, Senhor. Me guarda, Senhor. É a oração que eu mais faço. Vocês estão pensando que eu vivo dando grito o tempo inteiro? Não, é o tempo inteiro. Senhor, me esconde. Eu estou com medo, Senhor. Eu não digo nunca para o diabo que eu estou com medo. Para o diabo, eu sou forte e corajoso. E para Deus, eu sou frouxo. Eu chego diante do diabo de testa dura, mas diante de Deus eu chego já assim: ô Senhor, estou só o pó. Me esconde. Não foi Jesus que disse como é que eu tenho que ser diante dele? Como um guerreiro? Gente, bora. Como é que eu tenho que ser diante de Deus? Um guerreiro valente. Jesus disse que tem quem não se fizer como uma criança. Precisamos resgatar isso. O que é que eu tenho que ser diante de Deus? Uma criança. Ele é o meu refúgio, ele é a minha fortaleza. O dia da angústia. Diga: o dia da angústia. Não, diga de novo, que eu sei que você sabe o que é isso. Diga: o dia da angústia. Para aquele povo era um ataque militar. Para o povo do Irã, para o povo de Israel, para o povo do Líbano, ataques militares. Mas nós não estamos em guerra física. O que é o dia da angústia? Pode ser uma crise financeira, pode ser uma crise emocional, pode ser uma crise na saúde, pode ser uma decepção. Quem aqui está comigo? Quem aqui sabe o que é isso? De repente o dia mal bate na nossa porta. De repente o nosso, como dizia aquela cantora Maísa, o meu mundo caiu. De repente tudo desmorona. De repente você descobre que você fez tudo certo e deu tudo errado. De repente você descobriu que não saiu do jeito que você imaginava. De repente você se sentiu ferido, fraco e frustrado. O que eu vou fazer? Deus é um refúgio para você. Deus é a tua fortaleza. Deus é o lugar onde você vai se esconder. Você está fraco, você está ferido, você está cansado. Não entre em guerra.
Mas é o diabo, pastor. Você não está pronto para entrar em guerra. Vá descansar em Deus. Vá refazer as suas forças. Não caia na cilada do diabo de entrar no campo de batalha na hora que ele declara. Aqui tem um grande perigo de guerra espiritual. Muita gente é destruída e perde as guerras porque entra na guerra, não porque Deus mandou, mas porque o inimigo o chamou. Quando Neemias estava reconstruindo os muros de Jerusalém, Tobias e Sambalate convidaram ele para uma conversa. Neemias disse: eu estou ocupado numa grande obra. Quanto tempo Golias ficou afrontando o exército de Deus? Até que, na hora de Deus, Deus mandou Davi àquele lugar. Não entre em guerra, não entre em batalha espiritual, não entre em confronto com o inimigo, enquanto você estiver cansado, ferido, magoado, desgastado. Você vai ser derrotado nessa batalha. Vá descansar. Sabe, irmãos, nós espiritualizamos tudo. Quando o profeta Elias, lutando contra um principado chamado Jezabel, entra em depressão, em crise profunda, entra numa caverna onde ele perde a morte. Deus enviou um anjo. Diga glória a Deus. O anjo não levou uma profecia. Sabe foi que o anjo levou? Um pedaço de pão e uma botija de água. Tocou no profeta e disse: come e volta a dormir. A gente já acha que o anjo vai chegar e vai jogar uma tocha de fogo e o profeta... Não, tu não precisas de uma profecia, tu precisa descansar. Sabe, irmãos, muitas vezes, sabe o que é que você está precisando? Um belo de um holiday com a sua esposa e os seus filhos num hotel bem bom, naquele com tudo incluso, só tomando banho de piscina e bebendo água de coco. E o circo pegando fogo e a bala zunindo do lado de fora. Você diz: quando terminar o pacote eu volto. Ah, mas o inimigo está furioso, o diabo tem ele que espere. Eu estou descansando. Quando passar as minhas férias, aí eu volto. Até lá, o que é que eu estou fazendo? Descansando. Ah, pastor, isso não é espiritual. Tem que entrar num jejum. Você já está só o pó do traque. Ainda vai ficar sem comer? Coma, enche o bucho. Vá descansar, vá se refazer. Quando você tiver refeito, aí você vai para a presença de Deus e diz: e agora o que é que eu faço? Deus diz: vá, porque eu vou com você. Eu vou adiante de você. E eu vou mostrar a Satanás com quem ele mexeu. Aí você vai, na autoridade do nome do Senhor, cheio de energia e consciente dos comandos do Deus Todo-Poderoso. Dê um aplauso a ele por isso, vá! Aleluia! Eu não vou viver o tempo inteiro em guerra. Eu tenho um lugar de refúgio. Não aceite convites do inimigo para a guerra. Satanás, quando ele não consegue vencer você, ele tenta puxar você para dentro do território dele. Aí você vai entrar em guerra, sabe como? Angustiado, revoltado. Aí você diz: pastor, veio uma unção. Não, isso não é unção não, isso é ira. Ah, eu estava debaixo de uma autoridade profética. Não, tu estava zangado, revoltado, cheio de raiva. Por isso que tu apanhou. Não confunda unção com grito. Nem autoridade com tom de voz. Você está com a alma velha troncha, gritando. E aí vou lá enfrentar Satanás e não sei o quê. Na força da carne. Na força do braço. Cheio de dor na alma. Na força de coisas que aconteceram e feriram você. E você vai enfrentar o diabo na base disso. Pare, meu irmão. Pare. Deus tem mais interesse em você do que nesta guerra. Vá se curar. Vá se restaurar. Vá se restabelecer. O anjo deu pão e água e disse para Elias: dorme. Ele dormiu. Quando acordou, ele deu mais pão e mais água. Está bom ainda não. Dorme mais. O coitado já não aguentava mais tanto pão e tanta água. Tanta pão e tanta água e tanto sono. Quando ele estava refeito, ele disse: agora desce e vai ungir fulano, beltrano, cicrano. Tá pronto, está restaurado. Agora pode ir. Deus respeita os nossos limites, irmãos. Deus cura a nossa alma, irmãos. Amém, irmãos? Você tem que saber dizer: hoje eu não estou pronto. Quantas vezes as pessoas ligam para mim e assim: liga, pastor, eu queria falar com você. Eu digo: amanhã, pode ser amanhã. Ah, o senhor está muito ocupado? Não, eu estou atacado. Converse comigo hoje, não. Eu não vou, eu não estou bem. Ai, pastor, isso não é espiritual. Então, eu não sou uma fumacinha, não sou um anjo. A Bíblia me dá autoridade. Ela diz: irai-vos e não pequeis. E o que é o pecar? Pecar é o que eu vou fazer com você se você ficar enchendo minha paciência no dia que eu estou irado.
A Bíblia diz, irai-vos e não pequei, eu estou irado, você vem me encher a paciência. Você está sendo candidato para o meu pecado. Deu arrebentar com a sua cara, ou dizer um monte de desaforo. É justamente para não pecar que eu não atendo você. Deixa eu me livrar dessa ira primeiro, meu irmão. Ai, pastor, irmão, para de espiritualizar tudo e perder batalha. O Senhor tem vitória para todos nós aqui. Diga glória a Deus aí, vocês são penteca. O dia da angústia, bota isso na sua cabeça. Ele conhece, leia a última frase lá em vermelho, bem bonito, bem forte, bora lá? Ele conhece os que nele confiam. Outra vez, bem bonito. Ele conhece os que nele confiam. O Senhor conhece você, meu irmão. E Ele conhece e sabe que você não está bem. Aprenda isso. Pare de querer ser um super-homem que você não é. Pare de querer ser um homem de ferro. Pare de querer ser aquele que nunca está mal. Pare que isso não é verdade. Aí quando você cair, cai de uma vez. Entenda que você é um espírito, alma e corpo, um todo. E tudo tem que estar alinhado e estar bem. Invista em você como um todo. Invista no seu espírito, mas também na sua alma. E também no seu corpo. Busque saúde, busque bem-estar. Se olhe no espelho e ache bonito, embora que você não seja, mas se ache. Dê uma ajeitada. Hoje em dia a gente tem até espelho que facilita. Não é? Não tem uns espelhos, mas tem uns que entroncha, gente. Eu comprei um espelho, botei lá, quando eu fui ver o espelho, deixa a pessoa, a parte de cima, pior de tudo. Olha qual é a parte que ele engrossa. Dá aqui daqui. Eu disse, meu filho, não precisava não, já tá. O espelho, que espelho doido, eu fino em cima, lá, e quando que eu tenho pneu, aonde? Mas será que o espelho não estava errado não, hein? Mas assim, o espelho em cima fino, aí no meio assim, aí depois afinava desse sangue de Jesus. Sai, Satanás. Aí você troca, tem uns que também faz o contrário. Deixa a gente dos braços fortes e a cinturinha de pilão. Aí você está bem, alma boa, para cima. Você adora a Deus melhor. Você enfrenta as situações melhores. Vai dormir sobre o problema. Descansa, baixa a temperatura. O Senhor conhece você. O Senhor sabe o que você precisa. Você diz amém? Terceiro, bora lá, senão eu vou tomar o tempo. Leia comigo a parte vermelha, o 3. Irmãos, arrogância é um perigo. Arrogância é um perigo. Pare de se achar. Pare de se achar. Nínive caiu porque se achava invencível e tratava as pessoas como sendo descartáveis. Eu não. Cala a boca. Eu tenho uma frase. Quando eu vejo a casa do meu vizinho pegando fogo, eu começo a jogar água no teto da minha. Porque o material que construiu a casa dele é o mesmo material que construiu a minha. A minha queima também. Quando eu vejo meu irmão caindo, eu já vou para Deus, misericórdia, Senhor, misericórdia. Me alegrar, me sentir acima, você está doido? Nínive se sentiu assim, olha o juízo veio. Meu irmão, Paulo diz, aquele que está em pé, aquele que pensa está em pé. Veja para que não caia. Mas não fique preocupado não, se cair Deus é poderoso para levantar você de novo. Mas meu irmão, não se ache o bom não. Você pode se surpreender com você. Eu já me surpreendi comigo. Quem aqui já se surpreendeu com você mesmo? Tanto para o bem como para o mal. Os outros não querem levantar a mão, não. Mas eu conheço vocês e eu sei que surpreendeu. Se você não surpreendeu, é pior ainda, né? Porque você já está acostumado. Às vezes eu me pego pensando em algumas coisas. E às vezes eu me pego sentindo uma coisa que eu digo assim, onde é que você tirou isso? Está lá guardado. As memórias da gente é igual um tempo atrás, né? Estava em casa sussurrando uma canção. Faz muitos anos isso. E eu, que música é essa, meu pai? E eu passei o dia todinho cantarolando ela. Quando foi no fim do dia foi que eu descobri qual era a música. Maria de Nazaré. Eu disse, que bexiga é? Onde é que estava essa música? Nas novenas que eu rezava. Estava guardado lá. De repente veio. Não confie em você não, meu irmão. Quando a Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem,
Não é maldito o homem que confia no outro. É maldito o homem que confia em si. Que coloca na força do seu braço a sua esperança. Eu não confio em mim, não. Eu? Tô doido. Confio, não. Eu confio no Senhor, que me sustenta, que me guarda, que me protege. E nem me acho superior, nem melhor do que ninguém. E eu sou da turma de Paulo. Eu digo que eu e Paulo temos uma pendenga para resolver no céu. Paulo diz, Cristo morreu pelos pecadores dos quais sou o principal. Eu digo, ei, eu cheguei primeiro. Esse lugar de principal sou eu. Eu sou o principal. Não, meu irmão, sou melhor do que ninguém, não. Eu não sou, meu pecado não é menor do que o pecado de ninguém, meu erro não é menor. Quando o povo chega para mim, pastor, eu vou lhe contar um negócio, o senhor vai se decepcionar comigo. Eu digo, solta. Quando ele solta, eu digo, oxente, era isso? Por quê? Eu não acho que o meu pecado seja menor do que o de ninguém. E o Deus que perdoa os meus pecados, perdoa os pecados de todas as pessoas que se arrependerem. Aleluia! É um alerta contra o orgulho. O sucesso construído sobre a exploração do próximo ou sobre a autossuficiência absoluta está destinado à ruína. Primeira coisa, orgulho. Segunda coisa, sucesso construído sobre a exploração de outras pessoas. Irmãos, a Bíblia diz que o salário do trabalhador clama ao céu. Uma das orientações que a igreja de Jerusalém deu para Paulo, quando Paulo foi receber a bênção de Jerusalém para começar o ministério, Paulo disse que Pedro e Tiago disseram a ele, vá, pregue aos gentios, só não esqueça dos pobres. Ai, pastor, isso é coisa de esquerda, isso é coisa de quem é crente em Jesus Cristo. Jesus disse, eu tive fome e me deste de comer. Eu tive sede e me deste de beber. Eu estava nu e me vestiste. Eu estava preso. E você foi me visitar. E ele pergunta, quando que tu estava nessa situação e nós fizemos? E ele diz, quando vocês fizeram um desses pequeninos, foi a mim que fizeram. Precisamos, irmãos, tomar muito cuidado. Ei, cuidado. Você é empresário, você tem funcionário, pague o que é justo. Você vai contratar o serviço de alguém, pague o que é justo. Uma das coisas que eu oriento aqui na igreja, tudo que nós vamos fazer, tem irmãos da igreja que trabalham com isso, dê prioridade a ele. E não peça desconto. Se ele oferecer, não rejeite. É o trabalho do irmão. É o ofício do irmão. Honre-o. E você que é profissional, cobre o justo. Nem um centavo a mais, nem um centavo a menos. Quantas vezes a gente vai fazer as coisas na casa de alguém, a pessoa faz um banquete, a primeira coisa, está aqui pastora Neide, primeira coisa que Neide faz, pastor, eu digo, já procurou saber quanto custou? A maioria diz, pastor, não precisa pagar nada, foi uma oferta, mas nós temos a obrigação. Vai comprar bolo, a Josi faz, vai comprar não sei o que, fulano faz, vai, tem o Júlio, tem o Rafa, tem a Brasif, tem o Carlos, trabalha com isso, você vai atrás. E não é para pedir de graça. A igreja vai fazer não sei o quê, o irmão dá. Se ele der de graça, o sorriso é maior. Mas você vai honrá-lo e vai pagar o justo. Amém, meus irmãos? E você que é funcionário, muito bem, pastora Neide, você que é funcionário, ela está dizendo isso, é uma indireta para as funcionárias dela. Você que é funcionário, trabalhe bem. Dê testemunho. Hã? Irmãos, antigamente o povo dava preferência para contratar crente. Hoje em dia, a maioria das pessoas diz que quer qualquer tipo de pessoa trabalhando menos crente. Que horror, gente. Você vai trabalhar? Faça o melhor. Se eu ficar 1 minuto a mais na casa da patroa, eu cobro dela. Você é crente? E tem aqueles que ainda levam os produtos de limpeza para casa. Depois que eu comecei a fazer limpeza, nunca mais eu comprei material de limpeza na minha casa. Roubo. Os ladrões não entrarão no reino do céu. Pastor, uma garrafa de bleach, ela é tão rica, não é seu. Uma moeda de 1 pique que você encontra lá não é sua. Diferença entre paciência e tolerância. Deus deu uma chance a Nínive no tempo de Jonas. E eles se arrependeram. Mas quando voltaram ao erro sistêmico, veio o juízo de Naum. Vamos ler essa parte em roxo? Isso nos ensina a valorizar as oportunidades de mudança.
Leia outra vez, nem todo mundo leu. Isso nos ensina. Não devemos abusar da paciência de Deus, mas aproveitar o tempo de hoje para alinhar o nosso caráter com os valores do reino. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso. Irmãos, é um tempo de arrependimento. Pastor, o que aconteceu com Nínive? Foi destruída. Pastor, o que vai acontecer comigo? Depende de você. Deus está nos chamando ao arrependimento. Deus está nos chamando ao alinhamento com Ele. Porque Ele nos ama. Deixa eu contar algo para vocês. Eu não ia contar, mas eu preciso contar. Há um tempo atrás, a pastora Jacira teve um sonho que me perturbou muito. E no sonho ela chegava na minha casa e minha casa estava toda bagunçada. E com muita coisa, muita sujeira. E quando ela me contou, eu disse: misericórdia. Primeira coisa que eu tomei o sonho para mim. E eu disse: Senhor, sonda-me. O que é que está bagunçado na minha vida? O que é que está sujo? O que é que está fora de lugar? E eu fiquei vários dias. Levei para a intercessão o sonho. Quando eu estava contando o sonho, a Maria, sempre sábia, no cantinho dela caladinha. Depois que eu contei, Maria disse: essa casa não é sua casa. Essa casa é a igreja. A casa que está sob a sua responsabilidade é a igreja. E Deus está colocando a casa em ordem, arrumando tudo. E eu comecei a orar, desde aquele dia. Eu comecei a orar: Senhor, e orando, e orando, e orando: Senhor, arruma coisa, Senhor, tem misericórdia, Senhor. E quando foi hoje, está fresco o negócio no meu coração. Hoje de manhã orando, desse mesmo jeito, Ele disse: mude a sua oração. E eu disse: Senhor, como que eu vou orar? E Ele disse: você vai orar assim. Irmãos, parecia que eu estava sentado com Ele, nós dois conversando. Você vai orar assim: Senhor, ajuda-me a colocar a casa em ordem. Ensina-me a arrumar a casa e colocá-la em ordem. Eu comecei a orar, o peso foi subindo. E eu senti aquela graça de Deus vindo sobre mim. Me deu um alívio porque eu estava angustiado. E Ele disse: eu tenho duas palavras: arrependimento ou remoção. Ele disse: aos que se arrependerem, haverá restituição, cura, restauração. Mas os que não se arrependerem, eu os removerei. Não estou dizendo que Deus vai remover da igreja, nem vai matar ninguém. Eu estou dizendo exatamente o que Ele me falou. E eu lembrei do texto de Apocalipse, quando o Senhor diz: eu tenho, porém, contra ti. E Ele diz isso a uma igreja que era rica, que era doutrinariamente correta, teologicamente correta. Estava tudo correto na igreja. Mas Ele diz: eu tenho contra ti algo. Esqueceste o teu primeiro amor. Irmão, talvez você pode aqui hoje sondar e dizer assim: não, minha vida está arrumada, não há pecado guardado, eu não tô vivendo em pecado. Como é que está a chama do amor por Jesus no teu coração? Qual é a motivação da obra que você faz para o Senhor? Deus não disse, Jesus não deu nenhuma correção doutrinária àquela igreja, Jesus não expôs nenhum pecado comportamental. Ele disse: eu tenho uma coisa contra vocês. Vocês esqueceram o primeiro amor. E Ele diz: lembra-te de onde caíste e arrepende-te. Senão eu virei contra ti e removerei o teu castiçal. Como que eu estou vivendo? É um tempo de arrependimento. Deus não quer nos julgar, Deus não quer nos punir, Deus não quer nos... Não, Deus quer nos restaurar. Deus quer nos fazer prosperar. Por que as coisas não andam na sua vida? Por que a coisa não deslancha? Por que parece que você vai e de repente bate numa parede? Você não precisa de mais uma campanha, de mais uma corrente, de mais um banho de óleo. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora a Deus. Ah, pastor, eu não consigo me arrepender. Peça ao Espírito Santo para te ajudar. Não deixe seu coração virar uma pedra. É tempo de ir buscar ao Senhor. Deus está arrumando a casa. Deus está arrumando a igreja. Deus está colocando tudo em ordem. Deus está limpando.
E no meio de tudo isso ele está dizendo, é tempo de arrependimento. Repito, Deus não tem nenhum interesse em expor a vida de ninguém. Deus não tem nenhum interesse em massacrar ninguém. Deus nos chama ao arrependimento, irmãos. Ao arrependimento. Arrume a sua casa. Eu te imploro, eu te peço. E essa mensagem é para mim e para você. Eu estou fazendo isso. Arrume a sua casa. O que era pecado continua sendo pecado. Esse homem não é seu marido. Seu namorado não é seu marido. Você não tem acesso ao corpo dele. Você não tem acesso ao corpo dela. Você está em pecado. Você não é anunciador da vida alheia. Isso é fofoca. Você está em pecado. Arrependa-se. Clame a Deus. Chegue diante dele. Diga, Senhor, eu não quero ser Nínive, que viveu um arrependimento no passado, mas que hoje já não se arrepende mais, entrou no automático. Tem gente que vive à sombra das experiências do passado. Ai, 1900 e bolinha, filho, é agora. O que adianta Nínive ter se arrependido daquele jeito, há 100 anos atrás, e agora endureceu o coração desse jeito?